tem uma habilidade que nós mulheres precisamos desenvolver ao longo da vida, que é além da intelectualidade, mas é aquela vozinha, sabe? Aquela voz que tá ali dentro de nós, que muitas vezes indica o caminho, fala o que fazer, fala o que não fazer, e a gente, por não conhecer e por não ter o hábito de confiar nela, a gente muitas vezes se perde, se esquece e entra num lugar que nós mesmas não acreditamos na gente e é como se a gente fosse morrendo, sabe? Fosse perdendo o nosso brilho natural e, consequentemente, a gente vai perdendo o poder intuitivo que nós temos, que a gente fala do sexto sentido, mas aqui eu vou chamar de intuição. Isso tem sido uma habilidade que eu dei espaço na minha vida para poder ouvi-la após ter passado por situações assim bem decepcionantes, tristes, e perceber que quando eu tinha que tomar aquela decisão, lá no fundo eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fazia. Eu buscava um conforto, eu buscava querer me sentir segura e protegida, inclusive por outras pessoas, e não arriscava em conhecer mais de mim profundamente. Mas eu entendi que a vida, ela me levou para esse lugar de risco, esse lugar que eu precisava olhar e aprender a confiar mais em mim. E com isso, uma das ferramentas aqui que me ajudou a chegar nesse lugar de desenvolver e confiar na minha intuição foi a leitura. Eu gosto de falar, de mencionar sobre essa parte intelectual, mas não ser tudo na nossa vida, sabe? A gente aprender, não só buscar as respostas nos livros, mas também na nossa experiência e estar atenta com o que acontece dentro da gente. E o livro que eu vou falar para vocês hoje é Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro, ele fez e ainda continua fazendo muitas transformações profundas dentro de mim. A autora é uma psicanalista e ela traz através de histórias para nos ensinar sobre a vida da mulher, a vida psíquica nossa e todas as coisas que acontecem, desde a gente se abandonar, desde a gente ter uma voz muito crítica dentro de nós e até a gente entender o que precisa fazer para resgatar essa intuição e poder fazer dessa vida algo que a gente viva e faça acontecer ao longo do tempo, tá? Então, eu achei interessante dividir esses ensinamentos e esses conselhos que dá no livro de acordo com as tarefas. E a primeira história é a Vasalisa, chama Vasalisa, e ela tem 9 tarefas para o resgate da nossa intuição. E hoje eu vou falar sobre a primeira tarefa, tá? Eu vou direto ao ponto para o vídeo não ficar longo, mas vai ter em alguns momentos que eu vou precisar aprofundar isso e quero até trazer, inclusive, situações que eu entendi da minha vida, né, de pôr em prática isso para ver se faz sentido para vocês também, tá? Bom, então ela conta, eu vou falar brevemente a história da Vasalisa. Se você tiver a oportunidade, leia o livro, tá? Você ler o livro é uma coisa e eu falando é outra, mas eu vou trazer aqui um resumo. Vasalisa, ela fala de uma criança, de uma menina, e a mãe dela tá quase morrendo, e traz o símbolo da mãe como a mãe protetora, a mãe boa demais, e ela usa esse termo, aquela mãe que tá sempre ali, né, protegendo essa filha, e a mãe já vai, né, tá entrando ali no momento de partir para outro mundo, né, para morrer, e ela
entrega um objeto para a menina, simbolizando a continuação ali da mãe com ela, né? A boneca ali simboliza um poder que ela tem, mas que ela ainda não sabe o que é aquilo. Por enquanto ela é só uma boneca e ela acredita que aquilo foi uma bênção que a sua mãe entregou para ela poder continuar vivendo quando a mãe fosse embora. E ela vai entender o que é essa boneca, o que essa boneca vai ajudar ela ao longo do tempo. Então, o que a mãe entrega para ela é uma boneca, tá, gente? Então, ela entrega uma bonequinha e ao longo da passagem ela vai aprender o que essa boneca tem a ensinar. Enfim, o pai dela casa novamente e a madrasta tem outras filhas, e nisso a madrasta e as filhas que parecem ser pessoas boas, cordiais ali, mostra num determinado momento que elas começam a ter inveja da Vasalisa. Elas começam a não querer o bem dela. E aí elas vão criando situações que fazem a menina entrar em perigo, né? E ela, inocente como ela não vê o perigo, ela não vê o risco e ela acaba fazendo coisas que elas mandaram ela fazer e ali ela assume um risco, tá? Então, e aqui conta profundamente esse risco que ela correu, mas que a todo momento ela estava confiando em algo, e esse algo era a intuição, sem ela saber ainda. Então ela vai desenvolvendo a sua intuição nos momentos de risco, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês, que fez sentido para mim. Eu só comecei a entender que eu estava desenvolvendo a minha intuição quando eu estava passando por um momento de grande risco, quando eu estava arriscando a fazer alguma coisa. Porque se eu tivesse ali no conforto de alguém ali sempre me protegendo, eu não tava conseguindo acessar um lugar mais profundo de desenvolvimento da minha intuição, daquilo que dentro de mim já tentava me guiar e eu não queria ouvir. Por quê? Porque era mais fácil eu pegar as coisas prontas ali, inclusive da minha mãe, né, do meu pai, da minha irmã, de pessoas que queriam me proteger, do meu marido, às vezes, inclusive. Então, eu fico atenta a isso, para não entrar nesse campo de superproteção e de entender que tudo isso está aqui dentro de mim e que eu quero me sentir protegida para não me expor, mas que eu preciso sim encontrar algo para arriscar e me desenvolver nesse período, tá? De conexão interior. Um outro aspecto aqui que ela traz, que eu acho super interessante e que às vezes a gente tem muito medo, é de aprender a estar sozinha. Então esse foi um ponto aqui que é uma das tarefas do nosso desenvolvimento psíquico para a gente estar bem aqui, é aprender a estar sozinha, não estar sempre acompanhada, não querer sempre pertencer a um lugar, e isso eu falo de mim mesmo, tá? Então, eu tava sempre querendo estar num grupo, fazer parte de um grupo, para eu não me sentir sozinha. Mas estar sozinha é um momento que você se conecta com você, com a sua verdade, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então, é uma oportunidade de aprendizado e que às vezes a gente deixa passar, né? Querendo estar com outras pessoas, não se permitir estar sozinha, tá? Um outro ponto aqui também é que ela fala que é o momento que a gente começa a desconectar dessa mãe muito boa, dessa proteção que a gente quer ter, e aqui a gente pode trazer os dois sentidos, tanto a mãe de verdade nossa, né, pais, alguma pessoa da família que nos protege, que tem esse hábito de nos proteger, e desse lugar nosso aqui internamente, que tá sempre buscando uma forma de não se arriscar, tá? Então ela fala que a única coisa que a gente precisa manter é a essência desse carinho, mas não manter essa super proteção da nossa vida, porque isso impede realmente a gente de desenvolver e aguçar esses poderes intuitivos que a gente tem,
tá? E aqui ela fala que é muito importante a gente se dispor a arriscar, fazer alguma coisa com o objetivo de alcançar algo para desenvolver esses poderes intuitivos, tá? E aí ela fala também que para essa psique realmente se desenvolver, a gente vai precisar ceder esse lugar da mãe muito boa e começar a manter uma mãe amorosa, né, carinhosa, mas ao mesmo tempo que seja, que tenha uma energia um pouco mais firme e exigente, mas não ao ponto de autocobrança, né, de algo excessivo, mas aquela mãe que vai falar pro teu bem, para você não desistir mais das coisas, entendeu? Para você ir, para você continuar fazendo aquilo que você disse que ia fazer, tá bom? Então, isso eu achei muito importante para mim e venho colocando isso em prática na minha vida. Tem um ponto aqui que eu achei importante, que ela fala que não são em todas as mulheres que esse período acontece na mesma idade, na mesma fase. Ela cita que é da pré-adolescência à adolescência, mas ela abre um parênteses aqui falando que se no começo ali da vida essa criança teve problemas psicológicos ou ela teve uma mãe que não esteve presente, né, não estava presente ali no início da vida, isso pode suspender, né, ou adiar esse desenvolvimento intuitivo. E eu vou falar de mim porque eu tenho 30 anos e eu vendo agora, eu percebi que eu tive oportunidades para me desenvolver, mas eu fiquei com medo e sempre recuei. Então, agora eu entendo que eu tô passando por isso. E que sim, eu percebo hoje que eu tive algumas situações que me pediram, e principalmente era por ter sentido falta da minha mãe na minha infância, tá? Então, não tô justificando, mas é uma percepção que eu tenho minha e que hoje, para eu não me apoiar nisso e eu não me entristecer por essa situação, eu olho e falo, tá tudo bem, minha mãe teve as suas prioridades, teve situações que ela não pôde estar presente comigo, foi uma escolha dela, mas que eu não preciso ficar remoendo isso em mim. Eu vejo, aceito a situação, mas agora eu sou a minha própria mãe e agora eu vou fazer diferente comigo. Porque senão eu vou ficar lá, assim como eu fiz por um bom tempo, tá? De ficar muito triste, né? E com aquela situação de achar que eu não tive minha mãe presente ali comigo em alguns momentos, mas poder fazer isso diferente agora, sabe? Não ficar remoendo essa situação. Mas isso é muito importante eu falar porque é real, acontece. Às vezes vem até uns gatilhos, poxa, sua mãe, né, tal, começa a falar na cabeça e eu, pá, tá bom, beleza. Vamos olhar para isso de uma forma diferente agora? Agora você é sua mãe, agora você pode fazer por você, né? Então, esse ponto eu achei importante, marquei aqui para poder falar com vocês também. E para finalizar, é um ponto aqui chave que ela finaliza essa primeira tarefa dessa história, é que nós só precisamos mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. Então, dá muito medo, né? Quando a gente arrisca a fazer alguma coisa e não sabe o que vem depois disso. Mas é aí que você vai aprender suas habilidades, suas capacidades, quando você não vê mais o chão. E que sim, dá muito medo, mas a gente precisa trabalhar isso em nós, né? Então, o primeiro passo é tirar essa dependência que a gente tem de uma mãe muito boa, né? Tanto fora quanto dentro da gente, de achar que a gente sempre tá
né? Tem que ter essa mãe que nos protege de tudo. Aí ela usa até o termo, a gente tem que largar a teta e aprender a caçar, porque tem uma mãe selvagem ali fora que está esperando para nos ensinar. E essa mãe selvagem, ela tá dentro da gente mesmo, né? Então, essa primeira tarefa, esse primeiro passo é entrar em contato com essa mãe selvagem que nos ensina a viver um mundo que não é mil maravilhas.